a sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 44, onde você vai ler o seguinte: Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade quando ele mente. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Bom, esse trecho que eu acabei de ler para vocês, existe um grande debate se aqui está se referindo a Deus, né, como Deus sendo o diabo, ou ao Satã, né, ao capeta, o que a tradição vai chamar de Lúcifer, enfim. Não é essa a questão que eu quero debater aqui hoje. Supondo que aqui realmente se trate de Satã, de Lúcifer, do demônio, do diabo, a questão principal e reveladora aqui é que ele era homicida desde o princípio, tá? Preste atenção nisso, ele era homicida desde o princípio. Quando nós vamos depois para Apocalipse, capítulo 13, o versículo aqui é o 7, tá? A gente vai ver aqui o seguinte, ó. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Adoraram-na, então, todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação, desde quando? Desde a fundação do livro da vida do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Se alguém deve morrer pela espada terá de morrer. Nisto se afirma a perseverança e a fé dos santos. Bom, para quem ainda não entendeu, pois eu estou lendo esses versículos fora de uma explicação teológica, filosófica, é o seguinte: como vocês puderam perceber nesses dois trechos que eu li, o que acontece aqui é que tanto o capeta quanto Jesus, ele já tem toda uma narrativa, toda uma história a ser cumprida segundo o mito judaico-cristão. Segundo o cristianismo, tanto Jesus quanto o diabo, eles já tiveram as suas ordenanças pré-definidas, e todas as pessoas também. E isso é explícito durante toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Vamos pegar aqui Romanos 9, o que Paulo vai falar sobre os filhos de Sara e Rebeca. A partir do versículo 9 ele vai falar o seguinte: Pois os termos da promessa são estes: Por esta época voltarei a Sara, e terá um filho. E não é só, também Rebeca, que concebera de um só, de Isaque, nosso pai. Quando ainda não haviam nascido, e nada tinham feito de bem ou de mal. Repare só, não tem obras aqui. Não tem ações para o bem ou para o mal. O que ele está falando aqui é de uma predestinação, tá? A fim de que ficasse firme a liberdade de escolha de Deus. Olha que ponto interessante. Deus, ele tem a liberdade de escolha. As pessoas, Jesus, o diabo, etc., não teriam essa liberdade, tá? Vamos entender aqui o porquê, ó. Dependendo não das obras, ou seja, as obras não são importantes. Se você faz coisa ruim, coisa boa, para Deus não importa. Mas daquele que chama, ou seja, você é salvo não pela sua obra, mas pelo chamado de antemão, pela preparação que Deus fez para você. Foi-lhe dito: o maior servirá ao menor. Quem disse isso? Quem ordenou isso? Deus. Conforme está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Deus não é injusto, é o título, né? Que diremos então? Que há injustiça por parte de Deus? Aqui é um questionamento retórico de Paulo, né? Porque é óbvio que isso é injusto. Se você é uma pessoa boa, se você faz coisas boas e você por não ter sido eleito, é condenado ou não recebe promessas, não recebe recompensa, e o outro que só fez coisas ruins é eleito, recebe recompensa, isso é injusto. Então ele está tentando defender esse ponto. Vamos ver se ele consegue. Pois ele diz a Moisés:
Farei misericórdia a quem quiser fazer misericórdia, e terei piedade de quem quiser ter piedade. Ou seja, Deus é aquele que manda. Se você fez coisa boa, se você fez coisa ruim, não importa. Ele quer ter piedade de você, ele vai ter piedade de você. Ele não quer ter piedade de você, ele não vai ter piedade de você, né? Não depende, portanto, daquele que quer, ou seja, não é sua vontade, não é o seu desejo, nem daquele que corre, mas de Deus que faz misericórdia. Ou seja, a salvação, ela é arbitrária. Não é uma conquista, não é meritocracia. O interessante é que logo em seguida ele dá o exemplo do faraó, que foi alguém predestinado por Deus para que Deus pudesse fazer as suas obras, né? E aqui ele vai falar, então como que alguém ainda vai se queixar, né? Acaso a obra dirá ao artífice, por que me fizeste assim? Ou seja, tem como um ser humano dizer a Deus, por que Deus o predestinou, o programou, o fez da maneira que ele fez, né? O oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil, ou seja, um uso que não seja de fins nobres, né? Ora, se Deus, querendo manifestar sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que fosse conhecida a riqueza da sua glória para com os vasos de misericórdia, preparados para a glória. Isto é, para conosco, que ele chamou não só dentre os judeus, mas também dentre as nações. Ou seja, galera, o que nós temos aqui, e isso aqui são inúmeros exemplos ao longo da Bíblia, só citei alguns para vocês, é uma óbvia referência à predestinação. Se Jesus, de antemão, já teria a missão de morrer pelos pecados da humanidade, se o diabo, Satanás, o demônio, já era homicida desde o princípio, é óbvio, esquecendo o fato da teologia que diz que esse diabo aqui, nesse texto, é Deus, tá? Se, né, vamos supor aqui, o faraó já estava predestinado, as crianças já estavam predestinadas antes de nascer, Judas, Jesus já sabia de antemão que Judas o iria trair, né? Ou seja, Judas já estava predestinado. A pergunta que eu faço para vocês, para a gente arrematar esse vídeo, é a seguinte: Adão e Eva teriam como não ter pecado? Judas teria como não ter traído Jesus? Esse reino em que o diabo vai governar a terra e vai fazer muitos o adorarem, como diz em Apocalipse, tem como não acontecer? Bom, tirando o fato de que já se passaram 2000 anos e não aconteceu e que as pessoas acreditavam que era para aquela época, né? Tirando isso de lado, vendo dentro de uma lógica cristã, se está tudo já predestinado, se tudo já é sabido de antemão por Deus, se esses seres foram preparados de antemão, vasos de ira, vasos de vitória, ou seja, vasos de honra e vasos de desonra, predestinados de antemão. Como diz em Apocalipse 13, alguns nomes já estão escritos no livro da vida e outros não. Ou seja, novamente aqui, a predestinação. Se está destinado a morrer pela espada, ele vai morrer pela espada. É o que está dizendo o texto. Então, esses são só alguns exemplos. Existem vários outros na Bíblia com os mesmos significados, tá? Então, pegando tudo isso, Adão e Eva não poderiam não ter pecado, pois eles foram predestinados, eles sofreram uma programação por parte de Deus para de antemão pecar. Preste atenção, aqui até o capeta e Jesus estão predestinados. Ou você acha que a volta de Jesus, como é descrito em Apocalipse, vai ser algo diferente do que está predestinado ali em Apocalipse, né? Jesus ele já sabia de antemão seu destino, que era ser crucificado. Ele teve como escapar
Por mais que ele falasse, meu Deus, por que me abandonaste? Ele teve como escapar do seu destino? Não. Então, tudo que acontece de ruim, tudo que acontece de mal, de perverso na humanidade, dentro da mitologia, presta atenção, galera, não estou falando que isso acontece na realidade, não. Eu estou falando que dentro da mitologia judaico-cristã, o pensamento é tudo que acontece de ruim ou de bom é culpa de Deus. Isaías 45:7. Eu faço a paz e crio a calamidade, crio o mal, né? Eu faço a luz e crio as trevas. Êxodo 4:11. Ele faz o mudo, o surdo, o cego. Provérbios vai dizer que tudo que acontece de ruim é ele que está preparando de antemão, tá? Então assim, galera, não tem escapatória. Os textos bíblicos culminam fatalmente em uma predestinação. Então, portanto, o que você tem que concluir é: se nós aceitarmos a lógica judaico-cristã, uma criança está sendo abusada por um padre, por um pastor, por um líder religioso, não por causa do livre-arbítrio do abusador, mas por causa da vontade de Deus, que é uma vontade perversa e doentia. E outra coisa que você tem que pensar é o seguinte: não existe bem absoluto, bem maior, que justifique esses maus que acontecem com essas pessoas. Por exemplo, tente imaginar um bem universal que vai justificar milênios e milênios e milênios, gerações e gerações de crianças sendo abusadas. Pense em quantas bilhões de crianças ao longo da história humana não foram abusadas e mortas. Não existe, na minha concepção, bem maior que justifique isso, essa dor e sofrimento desnecessário. Então é muito simples. Se nós pararmos para raciocinar sobre a visão judaico-cristã, Deus é o maior vilão da Bíblia. Na verdade, Deus é o único vilão da Bíblia. Deus ele não é o herói, Deus não é o mocinho. Deus é um vilão sádico e cruel. Isso se nós começarmos a pensar dentro da lógica desse mito, tá? No mundo real não é assim, mas dentro da lógica do mito é assim que funciona, tá? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha feito você raciocinar, tenha te gerado valor filosófico, um valor de conhecimento. E se você achou que esse vídeo aqui foi muito bacana, te trouxe muito conhecimento e te fez refletir de coração, marreta o like, se inscreve no canal, porque se esse vídeo foi bacana para você, você quer ter mais reflexões assim, os parâmetros desse aqui vão servir para eu me engajar em fazer mais vídeos como esse, tá? Então é muito bacana, muito importante que você se inscreva, curta, comente, compartilhe esse vídeo, beleza? Então fique agora com os membros do canal, essa galera maravilhosa. Agradeço de coração a todos vocês que são membros, você que é membro, muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho. Você não sabe o quanto que isso ajuda a eu continuar aqui nesse trabalho. E fiquem agora com as sugestões de vídeo. Vai aparecer vídeos aí de estudos, a qual eu desejo que você clique em um deles e continue comigo. Um grande abraço, valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tamo junto!